Voltamos. Voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo, obrigada. Obrigada. Deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês. Bem. Muito bem. Então vamos dar prosseguimento, né? Esse é o slide que a gente tinha finalizado antes do intervalo, chamando a atenção do que a gente estava abordando, né? Que ambientes, meio ambiente, ele não é só aquela natureza intacta, existe esse meio ambiente também, o que faz diferença é se ele está mais bem preservado ou menos preservado, com uma maior ação, né? Principalmente da ação humana, né? Nós estávamos aqui, eu até já tinha abordado com vocês anteriormente, mas destacando desses fatores que fazem, né, que estão ali inseridos nesse meio ambiente, dos fatores bióticos e abióticos, né? Bem, aqui eu coloco para vocês o conceito formal, né? Nem sei se necessariamente todos vocês já tiveram, por exemplo, na biogeografia eu sei que a gente fala sobre isso, né? Não sei se todos vocês já tiveram oportunidade de ter esse conceito. Então, vale a pena aqui, mesmo que seja até, né, uma recordação para alguns, mas frisar quais que são, de uma maneira categórica, que significa fatores bióticos, né? São aqueles fatores que resultam da interação entre os seres vivos em um determinado local, né? Como a gente viu, são justamente esses bióticos, quando a gente está ali inserida a fauna, a flora, né? Muitas vezes podem ser exemplificadas pelas relações ecológicas entre eles. Então, é toda aquela inter-relação que existe, né? Entre desde os decompositores, os fungos, as algas, os vegetais, os animais, né? Então, são fatores bióticos de vida. Os fatores abióticos são aqueles que ocasionam algum tipo de influências nos seres vivos, provenientes de aspectos físicos, literalmente ambientais, químicos ou físico-químicos, como a luz, o oxigênio, né, os gases de uma maneira geral, né, não é unicamente o oxigênio, a gente sabe que tem uma inter-relação, né, afinal de contas, no ar atmosférico, nós, ao respirar, nós temos a necessidade do oxigênio, lógico, mas na verdade ele é observado proporcionalmente numa proporção, né, uma porcentagem bem menor, por exemplo, que o gás nitrogênio. Então, acaba que todos os gases, de uma maneira geral, entram dentro desses fatores abióticos que nós estamos falando, né? Normalmente, quando você tem, inclusive, uma maior concentração de outros gases, às vezes a gente inclusive interfere, né, poluentes, e a gente acaba interferindo nessa composição e até às vezes tendo uma diminuição da quantidade de oxigênio atmosférico, né? Características como vento, temperatura, enfim, tudo isso que interfere, que faz parte dentro desses fatores e que interferem sobre a vida dos outros seres vivos, né? Bem, e esse termo, né, muitas das vezes as pessoas utilizam o meio ambiente como sinônimo de natureza, né? Mas de qualquer forma é importante que a gente saiba que o meio ambiente existem meios em que nós, inclusive, possamos vir a ter uma menor quantidade de natureza, né? Depende muito aí da ação humana, né? É muito importante. Na hora que eu falei com vocês em termos de questionário, no trabalho que, né, eu pensei, imaginei, propus para vocês, é muito importante o pensamento das pessoas sobre o local onde elas estão inseridas, né? O tanto que ela, inclusive, se julga pertencente àquele local. Por isso que existe, sim, esse sentimento de pertencimento ambiental, ele é fundamental para tudo que a gente já falou, né? Associando ao que vocês comentaram, até voltando ao aspecto que a Sara pontuou, né? A partir do momento que eu não enxergo, a partir do momento que eu não identifico, às vezes eu me julgo menos responsável,
né? Então, esse pertencimento ambiental. Inclusive, imaginar que nós, de fato, nós fazemos parte desse contexto, né? Então, isso é fundamental para que nós, na verdade, só a partir do momento que nós tenhamos essa noção, esse pertencimento, é que nós teremos ações que possam vir a preservar, né? Então, isso é fundamental. Senão fica muito vago, muito tópico, né? O grande detalhe, eu acho que o grande esforço dos ambientalistas é justamente nesse sentido, de despertar, né? Até voltando à fala do professor no vídeo que eu passei para vocês, porque não adianta a gente obrigar as pessoas, né? Isso tudo que a gente vai falar, não no sentido de obrigação. Existem leis, existem decretos que visam a proteção e que são muito importantes, mas é fundamental que mais do que essas leis, mais do que essas propostas jurídicas, nós possamos dar às pessoas a sensibilização, né? Esse pertencimento, que as coisas se tornam muito mais eficientes, inclusive, né? E que, logicamente, a partir do momento que grande parte, isso é inquestionável, né? De que várias ações não estejam ocorrendo, né? De proteção e de cuidado, acaba que nós temos anos de agressão, né? Isso a gente fala dos dias atuais, mas nós sabemos que não é assim, né? Igual a nossa Mata Atlântica. Ela já está tão devastada, a gente já perdeu tanto, né, dela, temos tão pouco da mata nativa, e isso não foi de uma hora para outra. Então não adianta só a gente ficar procurando culpados só no sentido de hoje. É uma questão de décadas, né? Então são várias alterações. Também isso não minimiza e não nos tira a obrigação de mudarmos uma história, né? Mas o grande fator é que nós estamos ao longo de décadas, né? Na verdade, ao longo, desde que o mundo é mundo, que, na verdade, em situação, né? Na urgência do crescimento e desenvolvimento econômico, a gente acaba interferindo muito no ambiente, né? E várias centenas de espécies animais e vegetais, né? E já entraram em extinção, né? Então acaba que a gente também remete a isso. E nós observamos isso, a essa. Espera, parece que. Deixa eu ver aqui se alguém está passando por alguma dificuldade aqui. Eu vi que chegou mensagem aqui, espera só um minutinho, gente. Ok, não, outra coisa. Tá? Eu até coloquei aqui como exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Esse daqui é o sapo dourado, que foi visto pela última vez na década de 90, tá? Ele é nativo da Costa Rica. Então, como exemplo aqui, e aliás, infelizmente aqui no Brasil, nós temos várias espécies na lista, né? Inclusive na lista ali, em processo de extinção. Então, infelizmente, o que não nos falta é isso, né? E a gente tem que trabalhar, porque aquilo que já foi extinto, infelizmente, né? A gente não tem como mudar, mas proteger aquilo que nós temos, né? Isso é fundamental. E que as preocupações nos últimos anos, né, têm gerado aí discussões, debates. Nós vamos ver ao longo da nossa disciplina, justamente com essa abordagem, né, uma necessidade, uma tentativa de mudança. Nós temos aí grupos políticos, isso a âmbito mundial, né, conferências, onde eles se reúnem, onde ali estabelecem metas, né? Então, isso que nós vamos ver adiante, isso é uma questão que tem sido pontuado nos últimos anos, né? Agora, mais recentemente, de uma maneira geral, no âmbito mundial, mas que são importantes, né? Mas é tudo muito político. Tem, a gente sabe que tem.
Mas desde que a proposta ela seja benéfica, isso é fundamental, né? A gente sabe que a partir do momento que, do ponto de vista político, exista uma preocupação ambiental, isso acaba inibindo, né? Porque aí tem mais resteio, tem mais fiscalização, né? Tem uma persuasão maior da própria população. E, mas vai perder dinheiro. Gente, sustentabilidade, preservação, mudança, né? Nós veremos na nossa disciplina, existem locais que mudaram o foco. O ecoturismo é uma situação dessa, né? Quantos locais que hoje a gente não, tirando esse fator pandemia, né? Fala assim, quantos locais que nós podemos ir na hora que tiver tudo em paz, mas que a gente pode usufruir, que a gente pode aproveitar, que a gente tem acolhida, né? Tem inclusive infraestrutura, mas preservando o ambiente. Então é isso, é fazer uma associação. E é isso que nós teremos a oportunidade de discutir ao longo da nossa disciplina, né? Uma parte do qual que a gente fala disso. São possibilidades viáveis. A população precisa, né? Existem populações extremamente carentes até do próprio ambiente ali para renda, mas que venham perceber a proteção como um aliado também do bolso. Isso é possível? Né? Então isso daí é fundamental, né? Essas práticas, essas políticas em que, na verdade, acabam atuando em essas duas frentes, né? Questões ligadas ao ambiente são entre os assuntos mais comentados no mundo, por tudo quanto é lado, né? Porque a gente também, muitas das vezes, nunca teve tantas queimadas. Por outro lado, porque tem gente, de alguma forma, querendo proteger, né? Então, tem sido uma pauta. Isso também é muito relevante, né? Porque a partir do momento que ela é uma pauta, traz uma visibilidade, né? Isso é fundamental. Nós vamos trabalhar também adiante, vamos falar desses grupos como Greenpeace, né? Que são atuantes, que são importantes, ajudam, né? Ali a defender, ajudam a ventilar situações que não são adequadas, né? Independente da localização, independente do país. Então, isso é muito importante. De alguma forma, nunca realmente foi tão falado, né? Mas os dois lados, tanto na tentativa de proteção, como também na evidência das mazelas que estamos vivenciando, né? Esse lado a gente tem que ter mais cuidado. Isso ali deveria aparecer, não aparecer a ponto de esquecer, de pôr debaixo dos panos. A gente deveria ter menos motivo, né, para dar essas notícias. Enfim, aqui colocando um fator que eu já tinha pregado para vocês, né, no lugar que a gente fala da situação de extinção, quando a gente fala dessa situação de que a agressão ambiental gera, né, consequências a tantas espécies, animais e vegetais, né? Aqui, exemplificando, ilustrando essa situação, aqui no nosso país tem várias espécies, né? Inúmeras espécies. Inclusive existem aquelas específicas por regiões, né, por biomas brasileiros, que estão, né, na lista onde hoje nós observamos uma quantidade muito limitada dessas espécies, né? Então, tudo isso é muito importante. E aqui, na hora que a gente vê desse contexto, eu quero chamar a atenção de vocês eu até brinquei, falei com vocês na hora do intervalo, observar o noticiário, né? Quando a gente fala disso, desse desrespeito e o tanto que isso possa interferir, né, na sobrevida das espécies, quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Não sei se vocês já observaram, quando a gente vê o noticiário de Minas, né, qualquer que seja o horário mesmo, rede, o fato é que quando a gente tem vira e mexe, gente, muito frequentemente, tem nos noticiários de Minas Gerais, mostrando que eles aprenderam, né, ali,
combis cheias de aves, né? Aves que estavam dentro de uma maneira absolutamente imprópria, que tinham sido apreendidos na natureza, que estavam sendo comercializados, né? Um comércio ilegal, um comércio em que não respeita absolutamente, né, indivíduo nenhum, né, independente de estarem ou não na lista de extinção, isso é um desrespeito a essas espécies, né, e que logicamente a médio e longo prazo colabora para que essas espécies se tornem também ameaçadas. Né? Então, chama a atenção de vocês. Passem a perceber com outro olhar os nossos noticiários. Aí agora eu falo de âmbito de Minas Gerais, né? Quantas mazelas ambientais nós não vivenciamos, né? E chama atenção também, igual é incontestável, tem, né? Agora em fevereiro choveu, né? Vários episódios de chuvas intensas e quantas a gente não ouve ali, né? As inundações e normalmente, na maioria das vezes dessas inundações, elas ocorrem por desrespeito, né, à natureza. Ah, porque chove muito, chove muito, mas as cidades não são preparadas, né? Ali não tem um escoamento de água, acabam retirando toda a proteção natural, né? Para que a água realmente possa ser absorvida pelo solo. Tem desrespeito para tudo quanto é lado, né? E nós vamos ver adiante, grande causa das enchentes dos grandes centros é o desrespeito ao ambiente, como por exemplo o lixo. Como isso que eu comentei com vocês, né, antes de ir para o intervalo. Na hora que a pessoa se julga no direito de jogar um lixo ali no primeiro passeio que ela vê à frente, aquilo ali na hora de uma chuva, ele vai adiante, né? Ele não vai ficar ali quietinho, ele vai adiante, entope bueiros, né? Ah, mas é porque a prefeitura não limpa. Às vezes eles também possam ter essa falha, não limpar com a frequência que deveria. Mas isso não seria às vezes tão desastroso se não tivesse pessoas para jogar o lixo de uma maneira indevida. Quando eu falo disso, me recordo de uma situação que vira e mexe eu e o Lu aqui em casa a gente lembra. Em frente, agora até esqueci o nome da rua, ali na Pizzarella, né? A gente teve um episódio de uma chuva intensa, né? Nós estávamos lá e a gente simplesmente via a rua lotada de água e sacos de lixo, né? Literalmente sacos de lixo. Ah, mas por quê? É uma região até cuidada, mas acaba tinham colocado, né, o lixo no local indevido, sem o devido cuidado, e não tem outra, na hora que chove vai adiante mesmo, e só prejudicando ainda mais aquela situação, né, de excesso de água, de uma área totalmente urbanizada, sem capacidade, né, de retenção da água pelo solo, então, tudo isso obviamente uma cascata, né? Chamando a atenção, e aqui eu coloco, né, toda nessa situação de exploração por situações ilegais, né, desmatamento, comércio ilegal, inclusive de animais exóticos, né? No Brasil nós somos muito privilegiados, quantas espécies, né, nós temos aqui que são absolutamente interessantes, e que sempre, o grande detalhe é isso, porque o ser humano ele não se atém em achar bonito, ele quer ter, né? E ele acha que ele possa ter um animal selvagem de mata dentro de casa, né? Então, isso fomenta esse comércio, porque poderiam até ter pessoas que viessem a ter coragem de comercializar, mas se não tivesse quem comprasse, né? Já pensou? E ia acabar também controlando, ajudando nesse sentido, né? Todos esses fatores vêm levando à morte de vários animais,
levando a perigo várias espécies, né? Isso daqui é o que a gente comentou, é um assunto do qual, só para fechar o raciocínio aqui, né? Aqui, chamando a atenção, tudo isso que, na verdade, a gente está comentando, na hora que eu falo dessas mazelas, desse desrespeito, dessa falta de cuidado, falta de pertencimento, na verdade, a gente está falando sobre a ação antrópica, que é a ação humana, né? A nossa ação antrópica, ela visa a cuidar da gente. A cuidar da gente naqueles fatores básicos, né? De ter, de possuir, de facilitar. Por quê? Se a gente parasse na nossa necessidade real de sobrevivência e de proteção para as futuras gerações, nós nos preocuparíamos com o meio ambiente, né? Mas não, a nossa ação é absolutamente capitalista, né? Onde eu quero ter, onde eu quero consumir, onde o importante é agir, porque dessa forma chega mais progresso, porque dessa forma vai facilitar a vida daqueles moradores, né? Porque dessa forma ficaremos mais ricos. Ai, quem dera, hein? E ninguém pensa em saúde, cuidado, ambiente de qualidade, nada disso, né? Os recursos naturais são cada vez mais explorados ao máximo que eles possam vir a ter, né? A gente vê isso muito nos noticiários, né? A gente, olha, só vê mais uma vez os noticiários de Minas. Quantas vezes a própria população que é atingida, né, por exemplo, por uma tragédia ambiental advinda por uma determinada empresa, depois ela fica desesperada, louca, necessitando que aquela empresa volte a prestar seus serviços, porque acaba que a cidade se torna completamente dependente financeiramente daquela exploração máxima, né? É uma realidade. Poderiam ser outras realidades? Sim, acho que sim, né? Até mesmo com a própria exploração desses recursos. Se a gente observasse um pouco mais de cuidado, de bom senso, né? De pertencimento, de consciência, né? Essa integração dos dois lados. Acho que isso é importante. Os recursos são cada vez mais explorados, sem, né? Que haja uma conscientização e sem se preocupar com as agressões, né? Porque a gente acha que a agressão à natureza fica só ali aos bichinhos e às plantinhas, né? É como se nada disso importa. Para mim, essa conta não vai chegar nunca, né? E nem assim, nem chegando, o homem se sensibiliza, né? Então, isso é fundamental. Quero mostrar para vocês, gente, que essas são abordagens básicas, né, que nosso próprio livro ele destaca, para a gente poder crescer nesses assuntos adiante, de maneiras mais práticas, de maneiras mais pontuais, viu? Por isso, inclusive, quero até aproveitar e pedir a vocês aqui, vou já dar agora um para casa, tá? Podem anotar aí. Para a aula de semana que vem, eu quero que cada um vai trazer para mim uma reportagem com uma situação, quer seja positiva ou negativa, tá? Que fale em relação ao meio ambiente. Possa ser internet, possa ser de revista, possa ser de jornal, tá? Mas eu quero que vocês tragam, que vocês me falem, ó. Eu vi essa notícia, professora, eu retirei de tal site, de determinado dia, e ele aborda isso de uma maneira bem básica. Cada um de vocês aqui, ó, vão falar para mim, tá bom? Literalmente. Semana que vem, então, ó, vou aqui. Cada um de vocês que vão trazer para mim uma reportagem. Logicamente, você já leu previamente e você vai me passar a mensagem. Possam ser situações positivas de um determinado local que está fazendo um trabalho ambiental interessante, possa ser de algo que tenha acontecido como agressão ambiental,
o que for. Aí eu quero que você traga essa situação, que você fale para mim, basicamente que seja. Se for positiva, nos falar, né? O que dele é positivo, o que é interessante. E se ele poderia ser aplicado em outro local. E se ele for negativo, o que é negativo e o que poderia ser de diferente, né? O que você acharia que poderia ser diferente naquela situação? Então, semana que vem a gente vai começar, inclusive, a nossa aula a partir daí. Ah, professora, então eu vou fugir do início da aula. Não esquenta, não. Que aí, quem não falou, eu vou estar com a listinha. Quem não falou, na hora que entrar, vai falar, participar. Tá bom? Só para não ter perigo de ninguém fugir. E uma coisa, gente. Não tem essa, não. A gente vai, a nossa aula, aquilo que eu conversei com vocês, ela vai ser construída, tá? Para não ficar só eu ali falando. Não quero, não é isso. Não é o objetivo de aula nenhuma, disciplina nenhuma, muito menos educação ambiental, tá bom? Então, estamos combinados, hein? E eu vou cobrar, então, se você achar alguma... Não precisa ser nada extenso. Ah, achei essa nota, achei interessante, trazer e compartilhar. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, combinadíssimo, tá? E aí, cada um de vocês vai me falar. Ah, professora, e se a minha matéria for a mesma de fulano? Ok, vai coincidir? Pode coincidir, não tem problema. Mas você vai me falar aonde tirou, a data, e você vai comentar sobre o assunto, tá? Então, estamos combinados, viu? A todos. Por favor, cutuca seu colega aí no WhatsApp para ver se ele ouviu direitinho. Semana que vem a gente vai ter isso aqui. Bem, e aqui, né, isso que a gente já tinha comentado, já tinha falado, aqui a exemplificação, isso não tem como, né? Infelizmente não nos faltam exemplos, né, de agressões, de falta de cuidado. É aquilo que as pessoas deveriam imaginar. Aquilo que você não faz na sua casa. Porque não é possível que as pessoas vivem nessa situação, né? Mas aquilo que eu não quero para minha casa, eu também não faço no passeio do vizinho, né? Nem mesmo levar o cachorrinho para fazer as necessidades dele e deixar o que ele tiver que fazer no passeio do vizinho. Nem isso você deve fazer. Porque da mesma forma que você não gosta que alguém venha, né, passear com o seu cachorrinho e deixar que ele faça as necessidades e deixar aquela situação ali. Que ele tem que fazer, isso é indiscutível, ele tem que fazer. Mas aí você tem que recolher, né? Direitinho, jogar isso no local adequado, né? Afinal de contas, a gente não deve. Isso é hábito, né? Isso não é uma questão, é uma questão de hábito, tá? E isso que é fundamental, né? Esses problemas ambientais, essas mazelas, os nossos grandes centros e aqui em BH, né? É algo muito impactante. BH poderia ser muito mais bonita se a população colaborasse, né? Todos nós. Não estou falando só que o problema é alheio, não. Eu acho que na hora que a gente fala assim, a gente tem que falar como um todo, né? Enfim. E aqui existem pessoas que estão aguardando. Admitiram, gente? Que até falou ali no plural, não é um só, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só ver aqui. Aqui, ó. Felipe Nadalim. Muito bem. Isso, né? Esses problemas, erros, situações inadequadas e também, muitas das vezes, até por exemplos, né, maiores que existem também de mazelas, né? Quantas a gente não vê, também não vê nos noticiários, alguns locais que venham denunciar, ambientes até mesmo, né, públicos, enfim, até empresas, né, estatais que eventualmente
também possam ver até alguma das suas mazelas, né? Então, o exemplo é geral, ele precisa, né, iniciar-se com bons exemplos em todas as esferas, né? E aqui, aquela situação que eu falei com vocês das enchentes, que é clássica, né? De vários problemas. Não é único, não é só uma situação única, mas que no conjunto, né? Que nós estamos vivenciando, e isso traz quantos prejuízos, né? Prejuízos financeiros, né? Que fala assim, além de prejuízos financeiros, que é inquestionável, também há pessoas que morrem, perdem suas vidas por causa das enchentes, né? A gente aí acompanha. Gente, é isso que eu tô, olha quantas vezes eu falei aqui hoje em termos de acompanhar noticiário. Não precisa nem de só falar noticiário a âmbito nacional, não. Local, né? Se a gente observa isso, a gente verifica todas essas mazelas, todos desses percalços que têm acontecido conosco. Ah, professora, então será que se a gente tivesse uma situação diferenciada em relação à população, perdão, se não tivéssemos tanto lixo nas ruas, tantos descartes, né, inadequados, que a gente sabe, às vezes também não é só jogar no meio da rua, né, são os descartes também em locais inadequados. Será que a gente não teria prejuízo? Será que a gente não teria mais perda de vida em relação a isso? Ó, no mínimo, nós conseguiríamos diminuir os impactos, né? Aqui a gente mesmo pode ver quantas imagens. Basta BH ter uma chuva intensa, que eu tenho certeza que todos vocês já viram aquelas imagens ali oh, perdão. Oh, meu Deus. Da Via Expressa, ali, né, a água transbordando. Bem, é inúmero, mas também, ao mesmo tempo, quantas áreas ali, né, da rua, elas não são cobertas, né, eles não vêm cobrindo. BH é cheio, eles fizeram um trabalho, a gente depois tem até oportunidade, vai falar desse trabalho, a gente pode falar dele aqui na nossa disciplina. Tem um trabalho de identificação dos córregos que estão aí distribuídos pela nossa BH. Às vezes a gente nem enxerga. Por quê? Tem só asfalto em cima, né? Prudente de Moraes, eu não me recordo, né, o nome ali do córrego, mas tem ali embaixo, né, o córrego. E é um local que, quando tem muita chuva, frequentemente a gente ouve, né? Inclusive já houve morte ali em função de excesso de chuva, alagamento, e as pessoas, né, infelizmente, se vendo naquela situação e até mesmo perdendo a vida, né? Então, importante isso. Então, tem muita coisa interessante, inclusive, para a gente destacar aqui, de exemplos negativos e positivos, porque a partir do momento que também a gente passa a identificar, a mostrar isso de alguma forma, né, eu acho até para destacar para a população, né, para ter mais cuidado, mais respeito com aquele local. Isso é muito importante, né? Bem, isso aqui a gente já falou tudo. Fica aqui. Lindíssima essa foto, né, na hora de falar de educação ambiental. É inquestionável de falar de educação ambiental, a gente esbarra em várias disciplinas da biologia, né? Não tem outra. A gente aqui recorda, igual as meninas que fizeram biogeografia, se recordam em termos de biogeografia, a gente tem ecologia, né? Nós temos várias aqui vertentes, porque aquilo que eu iniciei hoje falando com vocês, gente, essa questão ambiental é a cara da biologia, né? É a expressão nossa em relação a isso, né? E aí, logicamente, que a ecologia, que é esse ramo da biologia que vem trabalhar, concentrar todas as nossas relações, os nossos estudos a respeito da interação do ser vivo com o ambiente, né? Então, isso aqui é fundamental
para a gente em relação a isso, né? Até agora me veio aqui em mente para perguntar, entre vocês, alguém já participou de algum programa de alguma forma no âmbito do local que você trabalha, que você mora, é, escola? Alguém já participou aqui de algum projeto de educação ambiental, essa correlação com o cuidado ambiental? Algum de vocês já trabalhou em relação a isso? Eu participei da escola integrada, Sério, Daniel? sério. E aí, o que você achou dessa experiência? Ah, não, é muito, muito legal. Eu amava. O meu único problema era em preparar a aula. Uhum, Que, meu Deus, a pessoa que tem ansiedade nem dorme à noite. uhum. Mas Mas era muito ainda você acostuma, Daniel. Vai ainda você começa a dormir, tá? Pode ficar sossegado. Isso é uma questão de tempo. Mas você gostou e você ali você trabalhava com qual perfil ali dos alunos? Eu acho que era de terceira, quinto período, não lembro, do fundamental. E haja energia, não é? Nossa senhora, muito agitados. Aí eu levava de vez em quando para a horta, fazia reciclagem com eles. Delícia. Você tem registro dessa época? Foto? Eu acho que não. Não. Mas se porventura tiver, você traz pra gente? Aham, Tá? claro. Veja, por favor. Mais alguém? Eu acho que na hora que o Daniel falou, acho que alguém aqui, apareceu uma luzinha aqui no nome. Mais alguém? Oi, Lu, é Luciana. Oi, Lu. Lu! Tá Oi, joia, Lu! joia. Eu também participei da escola integrada e também com crianças, e o projeto tinha a horta, e nós falávamos muito com eles, né, de não matar as bruxas, porque eles tinham muito medo, e as bruxas Aham. polinizadoras. Eu tenho registro. Ah, por favor, Lu, se puder, traz pra gente semana que vem, Sim, eu vou enviar, sim. tá? Por favor. Eu Mas, acreditava muito quando eu falava que a gente tem que ir nas crianças, né, porque é muito mais fácil educar desde a raiz, porque sim. quando a gente já está grande fica difícil, mas as crianças eu sempre falava com elas para não jogar lixo na rua, e eu fazia com elas grandes discussões sobre isso, e elas É foram muito. levando isso para casa. Exatamente, isso que eu ia comentar, Lu. Que por mais que seja difícil atingir o adulto, você trabalhar com a criança, ela leva isso para dentro de casa. Ela leva, e é incrível. Leva. Elas chegavam na segunda e falavam assim, né, tia Lu, mas a Aham. mamãe botou o papel de bala na bolsa, quer dizer, não, lindo, lindo, eu É tenho, muito. Por favor, Lu, traga pra gente poder ver e a gente. Isso é importante. Que legal, que bom. Mais alguém? tá bom, até a próxima aula. Até, Lu. Não, mas não vai embora, não, viu? Oi, Lu. Oi, Mariana. Você também participou, Eu, Mariana? eu já fui estagiária do IF, né? O Instituto Estadual de Floresta. Aham. Até do meu bairro aqui, né? Aí a gente fazia trilhas ecológicas, né? Com o público, com escola, falando referente ao desmatamento, como é importante preservar a floresta e as matas, né? Que delícia. Que bom. E lá era um público mais diversificado. Sim, tanto universitários quanto escolas estaduais e municipais. Sim, sim, Aí a gente fazia bastante trilha, né? Aí sempre é um tema diferente. sim. E interessante que nessas situações, todas que vocês falaram, escola integrada e nessa sua também, Mariana, da mesma forma que vocês passam conhecimento, mas fala a verdade, vocês, mesmo a Lu e o Daniel trabalhando com crianças,
Com certeza, muita coisa. Eles também ganham, vocês com certeza também ganharam em relação a essa experiência com as crianças. A gente Sim, aprende muito, né? Aprende em todos os sentidos, não só no conteúdo formal, né? Mas até essa sensibilização. É muito importante isso, né? Eu até lembrei de uma outra situação aqui, mas eu não vou. Depois eu vou até comentar. Mas isso, Mariana, se você tiver registro disso, traga para gente, por favor, sim, eu vou dar uma olhada, vou procurar. tá? Por favor, isso é importante para gente, que é uma construção. Mas alguém, gente, alguém já participou? Ô, Luciene, Oi, eu fui Letícia. responsável pelo pela educação ambiental por 3 anos da empresa que eu trabalho. Ô, Letícia, que legal. E lá é um público adulto, não é? Não, assim, né? É adulto, mas a gente fazia muito trabalho com escolas da comunidade da área de influência também, então tinha muito Entendi. trabalho com criança também. Que delícia, Letícia. E o que você sentiu desse trabalho? Nós foram por 3 anos? 3 anos. E o que você sentia do outro lado, assim? Alguma resistência? Como que você aponta? Por ser assim, de empresa, é bem mais complicado do Uhum, que eu acredito que a experiência dos meninos. A entendi. gente tem uma resistência maior, tanto Aham, imagino. de participação como de aceitação. A Uhum, gente tem que ter um cuidado bem maior, porque existe todo um protocolo, tudo gera relatório para ser sim. apresentado para órgão ambiental, então tem-se um Uhum, cuidado maior em relação ao que vai fazer, sim. como que a comunidade vai receber isso. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande, Uhum, porém, assim, era um serviço muito difícil de ser executado. eu imagino. E é interessante você falando disso, eu fico imaginando que às vezes o trabalhar com o colega, nesse sentido, né, dali dos profissionais, talvez é onde você, sabe que não é onde você encontrava mais resistência, não? Ou mais Também, apatia, sim, porque como é uma questão do trabalho, às vezes para eles não fazem necessariamente porque eles querem. Eu fico imaginando, você pode me corrigir se eu estiver errada. Por exemplo, a Uhum. Mariana, ela fazia uma trilha aqueles que iam porque já tinham aquele desejo de fazer aquela situação. Então ele é mais receptivo. Fico imaginando no trabalho com ali, né, com o funcionário, ele muitas das vezes ele não tem tanta simpatia com o tema, ou não vê tanto interesse nisso, mas ele faz porque ele talvez quer agradar o chefe, ou porque é meio obrigado. Tinha disso? tinha muito disso, mas assim, até mesmo assim, questão de. Lá a gente tem um programa que chama Visite a Mina. Então a gente Uhum. recebia muita escola no programa do Visite a Mina. E a gente via muito essa questão de apatia, até nesse programa. Sim. As escolas se inscreviam para Uhum. poder participar do programa, e quando chegava lá, os meninos simplesmente iam por ir. Letícia, agora a gente está nessa época, né? A gente, obviamente, nem eles têm a situação de oferta, mas tem todo esse cuidado que a gente precisa ter redobrado. Mas épocas, né, passadas, quando eu fazia, gente, sempre eu fazendo as visitas técnicas com vocês, lembro que eu sempre falava assim, gente, eu tenho tantas vagas. Quem fazia a maior propaganda, né? Mas eu nunca gostei, eu particularmente, de obrigar. Pessoal, fechei, vocês são obrigados, vale 1.000 pontos. Se quem não for, perdeu. Justamente por isso que você está falando, Letícia. Uhum. Justamente por causa disso. Para não ir quem não queira.
né? Não quer dizer que você vai abandonar a pessoa, que às vezes também a pessoa possa ser sensibilizada, mas não ir no sentido da obrigação. É preferível você sensibilizar antes, né? Ó, vai ser legal, é gostoso, você vai aprender, enfim. Mas você me fez muito lembrar disso. E que tem, né, Letícia? Nossa, tinha dia que dava vontade de sumir. Marcava visita para 50 pessoas e quando chegava lá tinha 15. Oi, Ou tinha 50 pessoas e 30 estavam dormindo. oi, gente. Que mundo, como que o mundo é pequeno, vocês estão vendo? É bom que todo mundo tá ouvindo. É exatamente isso. E é legal, gente. Igual vocês, eu estava brincando com os meninos ontem. Vocês já estão caminhando, vocês já estão vendo o curso, né? Daqui a pouco você tá ali, ó. Vocês estarão já no último ano da faculdade, no instantinho. Então, vocês já se veem, vocês já estão em situação e vocês vão vivenciar cada vez mais isso. O outro lado da moeda, né? Que às vezes a gente, eu vou porque eu sou obrigada, porque não tem jeito, que coisa chata, isso, aquilo. De repente você vê e como que faz diferença e como que o outro lado se sente, né? Agora, nesse sentido de educação ambiental, a gente fechando aqui, essa percepção, né, esse pertencimento. Olha como essas crianças às vezes não perderam uma oportunidade e poderiam ter aproveitado, realmente aproveitado, não só a bagunça do ônibus, né? Se conseguissem perceber que eles estão inseridos naquilo dali, né? Que legal, Letícia. Se você tiver registro de alguma dessas situações ao longo desses 3 anos, traz pra gente também, por favor. Tá bom, eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acredito que algumas eu tenha. Aí eu Isso, por mostro na favor. semana que vem. Vai ser muito bem-vindo, tá? Todos Tá bom. vocês, por favor. Bem, mais alguém? Não? Então vamos aí, ó, como meta, né? Enfim, da gente poder trabalhar com isso mais, né? Que é muito gostoso, que a gente aprende, tem hora que a gente aprende mais do que às vezes o público-alvo, né? Porque esse aprendizado ele não inclusive nessa dinâmica disso que todos vocês, né, que compartilharam aqui conosco, reparem, são situações diferentes, né? Mas que o jogo, inclusive jogo de cintura que tem que ter. Na hora que os meninos falaram da escola integrada, eu fico pensando na energia daqueles meninos, né, novinhos ali, aquela loucura que fica te chamando de tia Lu, né? Que é muito gostoso, mas aquela energia, aquela falácia toda, né? E o perfil, né? Tão diferente que é em cada uma dessas situações que vocês estão falando. Então, isso também é um aprendizado. Porque na educação ambiental, a gente também tem que pensar muito nisso, no público, né? Já pensou vocês chegarem lá frente a um público esbanjando o nome científico para essa turminha, né? Se ao invés de aproximar, você vai. Você pode até citar, assim, para ele ver, para ele entrar em contato, lógico, né? Aprendizado sempre é bem-vindo, mas a linguagem tem que ser acessível, tem que se tornar um pouco mais interessante, né? Colocar um viés ali, que eventualmente possa ser. Hoje eu estou vendo aqui que eu estou olhando aqui para o lado, é porque eu estou olhando para o nome de vocês, viu? Em vez de olhar aqui para a câmera. Na hora que eu olho para aqui, eu me sinto olhando para vocês. Enfim. Então, é isso. Eu quero muito agradecer a vocês que participaram, tá? Não só agora, mas ao longo, né, da nossa aula aqui hoje, quando vocês compartilharam aqui conosco. Peço muito a vocês, eu quero muito isso, tá? Nós vamos fazer da nossa aula não só um monólogo, não, tá? Vocês têm muito a contribuir também, tá? É esse pertencimento que a gente precisa, tá? Ó, para semana que vem não esquece do para casa não, tá? Eu quero que todo mundo, todos vocês vão falar aqui pra gente o que você achou e falar sobre tecer um comentário a respeito, tá certo? Ó, um grande beijo a vocês. Eu acho que amanhã a gente se vê de novo, não é? Amanhã Física e Biofísica.
Eu acho que é com vocês, não é? É nós de novo, professora. É nós de novo. É isso aí, Sara. Então amanhã eu tô fazendo um novo grupo da disciplina de Física e Biofísica, tá bom? Pra gente ter tudo separadinho, link certinho, não ter motivo de confusão, tá bom? Mas aí deixa para amanhã, tô fazendo cada um no dia da disciplina para também não ter confusão. Um grande beijo a vocês, uma noite abençoada, de muita paz, um descanso muito gostoso e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente vai falar de outra coisa também que é muito gostosa. Aliás, o Boa noite. trata de só assunto bom, viu? Não é A à toa que eu saída gosto da da Carol biologia. Conká. Oi, Daniel. A saída da Carol Conká. Ô, Daniel, faça favor, menino, toma juízo. Foi um assunto do dia, né? Também ouvi esse assunto aqui em casa também. Esquenta não. Beijo pra você, gente. Beijão. Beijo, boa noite. Tchau, Tchau, galera. tchau. Juízo. Tchau, boa Tchau, noite. tchau, gente. Boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Professor, Oi, oi, Pedro. desculpa. Só para confirmar, para a semana que vem é para fazer para pesquisar sobre uma reportagem que Uma fala reportagem. sobre o meio ambiente. Isso, uma Isso mesmo, né? reportagem. Ou Ah, tá. de degradação ambiental, ou até mesmo de educação ambiental. Possa ter algum lado positivo também. É o que você Ah, tá. tá combinado? Ok. Aí é só pesquisar e a gente vai falar sobre na aula, não é? Isso, aí você vai falar o título da reportagem, do que se trata, breve, é breve. E aonde que você obteve essa informação. Tá? Abração, Pedro. Obrigado, tchau. Que isso, dispõe. Abração. Obrigada a você.